Hoje o nosso versículo que eu estou compartilhando é Provérbios, capítulo 4, versículo 23 de Provérbios. É o que a gente está compartilhando aqui na nossa mensagem da Corrente do Bem de hoje. Esse versículo diz o seguinte, presta atenção. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando a gente fala assim desse jeito, parece que a gente está falando assim, o coração, a gente depende, né? A gente sabe que a nossa vida depende do coração. Quando ele para de bater, acabou o jogo, zerou o game, né? Não tem mais conversa. Quando a Bíblia fala algumas palavras, às vezes a gente tem dificuldade em interpretação. Esse guardar o coração é cuide do seu coração, né? Tenha guarda, observe o seu coração, tenha cuidado com ele, porque dele depende a vida. Mas nesse sentido, não é só cuidar do coração, quando a gente fala assim, fazer exercícios físicos, se alimentar bem, não é disso que fala esse versículo. Quer dizer o seguinte, olha bem como o teu coração está agindo na tua vida. Hoje, inclusive, a neurociência já comprova de que nós temos um cérebro, na verdade nós temos 3 cérebros. Para quem não sabe, viu, gente? Já foi o tempo, a ciência já comprovou que nós temos 3 cérebros. O coração é um cérebro, mais de 40 mil neurônios estão presentes no coração. O coração pensa. Hoje, 2000 anos depois, a ciência comprova que o coração pensa. Mas Jesus, né? Deus já tinha dado essa mensagem há muito tempo para a gente. Só faltava a ciência comprovar. A ciência agora comprova que o nosso coração tem, sim, neurônios. O nosso coração pensa, ele tem a capacidade de pensar. E o outro cérebro que nós temos é no estômago. Então nós temos esses 3 cérebros, esse e esse. Quando fala guarda teu coração, significa toma de conta com que o teu coração está se emocionando. Jesus mais à frente aqui, lá em Mateus, já no Novo Testamento, Jesus diz o seguinte, Mateus registra lá no capítulo 15, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. O que contamina o homem? O que a gente faz através da boca, por exemplo, né? A gente maldiz, a gente mente, a gente faz um monte de coisa que não presta através da nossa palavra, né? A gente pode enganar, a gente falta com a verdade, a gente mente, a gente faz um monte de coisa. Quando a gente não está guardando o nosso coração, tomando de conta, se a gente deixar, ele vai fazendo um monte de besteira. É por isso que a gente precisa ter cuidado com tudo que a gente faz no nosso, com que sentimento a gente está abastecendo o nosso coração. Nosso coração precisa estar abastecido de bons sentimentos. Se a gente vai alimentando de coisas boas, assim como o nosso corpo, quando a gente alimenta o nosso corpo de alimentos saudáveis, o que acontece? Nós nos tornamos pessoas mais saudáveis. A gente adoece menos, não é isso? Quando a gente, por exemplo, você tem um pet em casa, você tem um bichinho, lembrei agora de você, Thelma. A gente estava falando aqui de pet, né, de bicho. Você tem um animalzinho, você dá comida ruim para ele, o que acontece? O animal fica doente. Você tem uma criança, um bebê, você dá um péssimo alimento para aquela criança, para aquele bebê, um alimento fora da idade, o que acontece? A criança adoece. Se nós adultos comemos alimentos muito gordurosos, alimentos doces demais, o que acontece? A gente acaba adoecendo. E se a gente alimenta o nosso coração, não é o nosso estômago, mas se a gente alimenta, já que agora a gente sabe que o coração também é um cérebro, se a gente alimenta esse cérebro, que é o nosso coração, de maus sentimentos, como é que ele vai funcionar? Vai funcionar pessimamente. Se a gente alimenta o nosso coração, e aí ele vai fazer esse comando, a gente vai enchendo o coração de maus sentimentos. Quando ele vai funcionar, como é que ele funciona? Ele só pode entregar aquilo que ele foi alimentado. Ele foi alimentado de péssimos sentimentos. E por isso a gente deve guardar o nosso coração, porque a nossa vida depende dele, não só porque ele bombeia o sangue. Deixa eu só colocar a música aqui que vai tocar, para a gente continuar mais um pouquinho aqui na nossa live. Por quê? Porque o nosso coração
Ele vai comandar algumas das nossas atitudes, a nossa fala, a nossa programação, aquilo que a gente vai fazer. O nosso coração, ele tem esse poder também. Quando você toma um susto, o coração para de bater. Quando você está emocionado, o coração bate mais forte. Qualquer coisa que acontece, você toma um susto, você coloca a mão na cabeça ou a mão aqui no coração? Você coloca a mão no coração. Ele tem esse comando sobre a nossa vida. Não é só bombear sangue. Ele tem também esse comando. É por isso que lá em Provérbios a gente encontra essa palavra, encontramos em Mateus como é importante a gente estar cuidando do nosso coração e tomando de conta de tudo aquilo que a gente abastece o nosso coração. Não é só a questão do que a gente se alimenta, não é só a questão daquilo que a gente põe para dentro do nosso corpo, mas que sentimentos a gente está abastecendo aí o nosso corpo. Porque são esses sentimentos que vão fazer o nosso coração pulsar. E se ele pulsar, alimentado de maus sentimentos, ele vai bombear aí para o mundo também, através das nossas ações, das nossas atitudes, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz. Vamos guardar o nosso coração dos maus sentimentos, porque dele depende a nossa vida. Que tenhamos, Senhor, um coração puro, um coração bondoso, um coração fraterno, um coração amoroso. Que o Senhor nos proteja de todo sentimento de maldade e que o nosso coração esteja guardado de todo o mal que nos cerca. Que sejamos hoje e sempre fonte de amor, compaixão, fraternidade e também de muito amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está acompanhando depois desse vídeo aí através do YouTube, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, também de compartilhar o nosso perfil. Quem está sempre aqui na Corrente do Bem, ao vivo, é 8h15 da manhã, no Instagram, Locutor JR Moreno. Que bom estar com vocês aqui, que tenhamos um coração puro e amoroso.